Gente, vamos para um outro tema aqui interessante. As senadoras Elisiane Gama e Soraya Tronic teriam fechado um acordo para uma delas disputar a presidência do Senado contra Davi Alcolumbre. A parlamentar que costurar a maior aliança em torno da candidatura deverá concorrer ao cargo. A intenção é conversar com os demais 79 senadores. O discurso vai reforçar a necessidade de representatividade feminina. Atualmente há um amplo favoritismo de Alcolumbre para vencer a eleição na casa em fevereiro do ano que vem. Ele comandou o Senado de 2019 a 2021 e conta com o apoio do atual presidente Rodrigo Pacheco. E para falar sobre o assunto, a gente recebe agora a senadora Elisiane Gama. Senadora, muito obrigada por atender o nosso convite. Estamos muito felizes em recebê-la, Josias, Tales e eu. Muito obrigada, seja muito bem-vindo ao All News. Senadora, eu não escuto a senhora, o microfone deve estar fechado. Só abrir o seu Pronto. áudio. Agora, certo? Pronto, agora sim. Senadora, eu sei que a senhora e a senadora Soraya Tronic se dão muito bem, que já tem algum tempo que se fala nessa candidatura feminina no Senado. As senhoras senadoras conversaram, estão discutindo essa aliança? Estamos conversando. Mais uma vez, Raquel, satisfação enorme falar com você, com Josias, com o Thales. Aliás, uma grande responsabilidade pelo nível, na verdade, que vocês têm e são, na verdade. Muito obrigada, Raquel. De fato, a gente vem conversando, nós tivemos a querida Soraya, lançou a candidatura dela à presidência do Senado já algumas semanas atrás, meses atrás, conjunto ao seu partido, né? E eu também fiz o lançamento da pré-candidatura, nós junto às mulheres, junto ao Senado, estou trabalhando internamente no PSD. Nós temos apenas uma presidência, né? E eu acho que uma coisa, a gente conversando, uma coisa que é muito clara entre nós, é a necessidade do rompimento desse ciclo aí de 200 anos de Congresso Nacional, sem ter uma mulher presidindo o Senado Federal, né? Então, como nós temos, na verdade, em comum esse mesmo objetivo, e isso é acima de qualquer interesse pessoal, nós então conversamos e pactuamos para que a gente pudesse continuar com as candidaturas, né, conversando com os partidos, unificando internamente os nossos partidos e lá na frente, não é, antes do processo eleitoral, aquela que tiver maior viabilidade, a gente poder fazer uma fusão, uma união e sair com apenas uma candidatura. Foi um projeto que foi muito bem recebido, inclusive por vários colegas no Senado Federal e por homens também, senadores do Congresso, do Senado Federal, de forma que a gente iniciou, de fato, essa caminhada. Não é simples, não é fácil, não é uma coisa que a gente diga que a gente terá, na verdade, uma agilidade, por isso a gente está sentando, montando essas estratégias, mas não é impossível, eu acho que esse é o tempo, a gente está vendo um movimento muito forte, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, a gente dá muito mais protagonismo à presença feminina, e eu acho que chegou o momento de o Senado Federal ter uma mulher presidindo essa casa. Mas, Senadora, senadora, a senhora está dando, na verdade, vocês estão dando, na verdade, uma aula de republicanismo ao processo político. Por quê? Porque o Davi Alcolumbre é tido como um candidato praticamente único, que ninguém na esquerda se colocou ainda em oposição a ele, ninguém no governo, ninguém nos partidos de centro, não há um candidato se opondo a ele, e as mulheres vêm nesse momento e dão uma aula de política ao país, dizendo, olha, é o momento de ter talvez uma candidatura feminina, independentemente da força que tenha ou não o Davi Alcolumbre, que pode gerar, inclusive, um problema para o governo de você ter dois, na Câmara e no Senado, presidentes do mesmo partido, União Brasil. Quer dizer, agora eu queria saber da senhora o seguinte, mesmo diante disso tudo, quais são as chances reais de vitória de uma mulher na eleição do Senado? Thales, eu acho que na vida e na política, assim como na vida, as histórias elas se repetem, né? Você percebe isso ao longo da história da humanidade, fatos que se repetem. Eu acho que a história pode se repetir agora em 2025, como ocorreu lá atrás, na eleição de 2019, na eleição
do Davi Alcolumbre, né? Eu acho que ele, naquele momento, houve um sentimento, de fato, da sociedade brasileira e que deu a ele as condições de presidir o Senado naquele momento da casa. Eu sempre digo, né, há um jargão no nosso meio político que diz que tem duas formas de você perder a eleição. É você achar que já ganhou e achar que já perdeu, né? Então, nenhum desses dois sentimentos está comigo e com a Soraya. Nós temos um sentimento de que é possível ganhar a eleição, nós vamos chegar lá e vamos realmente conseguir esse resultado de ter pela primeira vez uma mulher no Senado Federal, na presidência do Senado Federal. Então, lá atrás, na candidatura do Davi, por exemplo, havia um sentimento muito grande de que ele não ganharia a eleição, de que eu digo entre ali os pares, né? Olha, a eleição está dada ao Renan Calheiros, acho que vocês acompanharam isso. E, de repente, lá no processo eleitoral, houve um sentimento da sociedade brasileira que veio para dentro do Congresso Nacional. E uma coisa que é muito importante, alguém diz, olha, o processo eleitoral de Congresso é um voto muito qualificado, é uma quantidade muito pequena, não influencia, por exemplo, o sentimento da sociedade brasileira. Eu não concordo, Thales, porque o Congresso Nacional como um todo, ele é sensível ao sentimento da sociedade brasileira. Então, eu acho que há esse sentimento de ter uma mulher no comando e eu acho que a história pode se repetir, dando desta vez não uma eleição, né, do colega Davi, que pessoalmente tenho total respeito a ele, mas é uma eleição a uma mulher presidindo a casa. E eu tenho muito otimismo. Eu quero dizer para vocês que eu sou hoje senadora. Eu nasci no interior do Maranhão, numa casa de taipa e piso de chão, quando ninguém jamais imaginaria que eu seria senadora da República. E eu estou aqui dando entrevista para vocês. Então, às vezes, não é o imponderável, o imprevisível, ou às vezes o impossível aos olhos de alguns, para nós que temos muito foco, a gente consegue chegar lá. E só para finalizar, dizer para você que eu e a Soraya, nós temos uma coisa muito em comum. A gente tem muita garra, a gente tem muito foco, a gente tem muita determinação, a gente é resiliente, a gente tem realmente muito foco. Eu acho que essas características, que aliás são características das mulheres como um todo, elas serão aí um combustível para que a gente possa, de fato, vencer o processo eleitoral de fevereiro do ano que vem. Senadora, de fato, a palavra possível ela está inserida dentro de impossível, né? Então, de fato, impossível não é. E a senhora reconhece, olha, é difícil, embora ache que é possível. E lembra bem que o Davi Alcolumbre, quando se apresentou como candidato, lá em 2019, ao alvorecer da gestão Bolsonaro, ele era enfrentava ali um Golias, que era o Renan Calheiros, né? E o Davi prevaleceu naquela disputa. Agora, a política, a senhora sabe bem, porque enfrenta isso na pele, a política é um meio muito machista, né? E com a gestão do Alcolumbre, ao machismo agregou-se o dinheirismo, porque houve durante a gestão Bolsonaro, uma distribuição de dinheiro no Congresso Nacional e no Senado, quem representava o guichê era o Davi Alcolumbre, daquele orçamento secreto. Estabeleceram-se ali vínculos que são muito sólidos e que até hoje permanecem. De certo modo, o Davi Alcolumbre ainda faz esse papel de intermediário entre os interesses do patrimonialismo do Senado com o governo federal. Muda o governo, mas o patrimonialismo permanece. O que eu lhe pergunto é, a história não pode se repetir também pelo outro lado? Porque a Simone Tebet, quando senadora, tentou esse desafio que as senhoras agora estão se autoimpondo, né? E ela não teve sucesso, embora a articulação em torno do nome dela fosse uma articulação muito sólida. Ela estava num partido que era grande na ocasião, hoje está menor, o MDB, houve uma articulação, o PSDB participando, e ela ainda assim não conseguiu. Não receia que a história possa se repetir também em relação ao que foi o exemplo da Simone Tebet? Não, José, eu vou te colocar, inclusive, alguns pontos, né, do ponto de vista comparativo, que eu acho que nos dá uma amplitude, não é, e uma possibilidade, uma viabilidade, de fato, de vencer o processo eleitoral, né? Primeiramente, nós temos uma tradição, e aí você coloca muito bem, o MDB era um grande partido, e é um grande partido no Senado Federal com a Simone Tebet. Hoje, por exemplo, o meu partido é o maior partido do Senado Federal,
que é o PSD. Então, tanto que o Rodrigo Pacheco, ele é presidente do Congresso Nacional pelo PSD. Então, hoje, de fato, nosso partido é o maior partido. Daí, por exemplo, a necessidade de a gente sair de cara com o Partido Unificado. Eu tenho falado isso muito com o Otto, a gente precisa unificar internamente o PSD para que a gente saia com apenas uma candidatura, né? Eu acho que isso é um ponto central. Eu sempre digo que uma presidência, uma candidatura à presidência, ela não pode ser uma candidatura de mim mesma, não é? Ela não pode ser uma candidatura apenas do PSD, ela não pode ser uma candidatura apenas de 2 ou 3 partidos, ela tem que ser uma candidatura que reúna a quantidade de parlamentares que ultrapasse 41 senadores. Então, o primeiro passo, o dever de casa que a gente tem que fazer e que eu pessoalmente estou fazendo dentro do PSD é a unificação do PSD, né? A partir daí, nós vamos estar ampliando essa rede a partir de outros partidos. A mesma coisa também a Soraya em relação ao Podemos. Então, a Simone não conseguiu, naquele momento, não é, fazer uma ampliação muito grande, até porque eu acho que a Simone ela rompeu um outro ciclo, que naquele momento de quase 200 anos é de não ter uma candidatura apenas de mulher. Veja o absurdo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, né? Nós não tínhamos sequer candidata à presidência do Senado até na eleição, no processo eleitoral passado, quando a Simone se candidatou, né? Então, ela rompeu um primeiro ciclo, então acho que ela abriu uma porta para a gente. Eu sempre digo, Josias, que nós, mulheres brasileiras, a gente tem que fazer algo que seja para a nossa geração, mas para as próximas gerações. Houve uma primeira senadora no Brasil, houve uma primeira mulher a estar membro da mesa no Senado Federal, houve uma primeira mulher a se candidatar à presidência do Senado Federal, que foi a minha querida Simone, aliás, uma mulher extraordinária, competentíssima, não é? E haverá a primeira mulher a presidir o Senado Federal. Então, assim, é uma etapa de cada vez, às vezes. E nessas etapas, a gente vai suplantando a dificuldade de construir história no Brasil. Então, acho que esse é um sentimento que a gente precisa ter e a gente tem. As mulheres, de fato, estão muito imbuídas e certas disso em sua maioria, né? Claro que a gente não pode falar aqui, eu nem vou falar por nenhuma mulher ou nenhum senador, até porque o voto, de fato, ele é secreto. Mas há, de fato, essa conversa interna. Então, você coloca que, olha, era uma briga de Davi contra Golias lá atrás, né? Eu acho que será uma briga novamente de Davi contra Golias, Josias. Só que, neste momento, nós somos o Davi e a gente vai conseguir vencer, não há dúvida disso. A senhora citou... Só um minutinho, Thales. Uma outra senadora que estava pleiteando também tentar a presidência do Senado, embora seja da oposição, é a senadora Tereza Cristina, do PP. Vocês chegaram a conversar com ela para entrar nessa aliança? Raquel, eu tive, na verdade, uma conversa de corredor com a Tereza, né? Uma pessoa incrível, apesar de ser do campo da oposição, totalmente divergente do ponto de vista de ações políticas, não é? Porque ela está no campo político diferente do nosso, mas é uma mulher com muita sensibilidade, uma pessoa que tem uma visão do que é a participação feminina muito importante, ela é muito atuante nas teses femininas. Eu acho muito importante a candidatura da Tereza Cristina. Eu tenho colocado, inclusive, isso para ela, que eu acho que a candidatura dela reforça o sentimento da presença feminina no Senado Federal. Ela diz, no primeiro momento, que ainda não tomou uma decisão sobre isso, que não está pensando sobre isso, mas eu acredito que ela possa, na verdade, admitir. E a candidatura dela, se ocorrer, eu vou vibrar muito, porque eu acho que aumenta ainda mais o sentimento do que nós estamos defendendo, que é uma mulher presidindo o Senado Federal. A senhora falou da unificação do seu partido, o PSD. Tem um problema aí sério. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD e que apoia o Davi Alcolumbre. A senhora acha que é possível modificar o voto do Rodrigo Pacheco? Primeiro, acho que é possível. Eu não trabalho com impossibilidade. Eu acho que é absolutamente possível. Mas, ao mesmo tempo, também, sendo bem razoável, Teles, aqui, não enfim, pregando aquilo que é absurdo, eu não acho absurdo, por exemplo, o Rodrigo Pacheco declarar voto ao Davi, né? Todos sabem, por exemplo, que o Davi, na reeleição,
ele não poderia concorrer à reeleição novamente. E em poucas semanas, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ele teve que não se candidatar mais e apresentar um novo nome. Na primeira eleição do Rodrigo Pacheco, não na segunda, mas na primeira eleição do Rodrigo Pacheco, ele foi indicado pelo Davi e ele recebeu um apoio massivo do Davi à presidência do Senado. Então, eu acho que o Rodrigo tem um sentimento ali de gratidão, criou uma relação com o Davi muito próxima. E aí eu não considero absurda, respeito perfeitamente a decisão dele, mas não acho que é impossível. Eu acho que a gente pode criar um sentimento tão bom interno no partido que até mesmo essa posição dele ele possa rever. É uma caminhada, é uma trajetória, nós temos ainda alguns meses do processo eleitoral, muita coisa pode ocorrer até lá, e daqui para lá é conversar muito, é discutir muito, é fazer acordo, é fazer entendimentos, não é? Mas todos os acordos e entendimentos, é claro, de forma muito republicana, né? Eu quero até colocar o Josias, quando ele fala, por exemplo, do orçamento, né, da questão da força do que teve, por exemplo, a distribuição de recursos, que se iniciou no governo Bolsonaro, todos nós sabemos, com a questão do orçamento secreto. Eu acho que essa força que havia lá atrás de concentração em apenas uma pessoa, né, de estar trabalhando o apoiamento aos parlamentares, não é mais assim. Eu acho que hoje há uma valorização das lideranças partidárias, né? O presidente Lula ele tem apoiado os partidos a partir dos seus presidentes. Isso traz, na verdade, uma fluidez e o entendimento de que todos são iguais.